Alunos da primeira série, bom dia a vocês, tudo bem? Sou o professor Daniel Ramos Cabecioni. Nessa aula, nós faremos uma revisão, na verdade, a correção dos exercícios da aula anterior e aprofundamento em outro assunto, tá bom? Nas nossas aulas, sempre a gente vai usar esse dinamismo. Tem momentos que eu vou passar só o arquivo para vocês copiarem, e tem aulas que a gente vai usar aulas de outras pessoas gravadas já no YouTube, algum assunto, e tem aulas que eu mesmo vou gravar o vídeo e comentar com vocês, tá? Fazendo assim, eu gravando o vídeo, a gente vai possibilitar uma melhor relação professor-aluno, de uma forma que vai diminuir a distância entre nós, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou introduzir aqui o arquivo. Essa primeira parte, nós hoje, 3 de fevereiro de 2021, a habilidade da aula é a habilidade das outras que nós já estávamos estudando, compreender as ciências como construção da humanidade, relacionando a história da física com o desenvolvimento científico e a transformação da sociedade, tá? A primeira parte da aula 3, essa é a terceira aula nossa, nós estaremos fazendo a correção dos exercícios anteriores, tá? Pessoal, o que eu peço a vocês? Vocês vão assistir primeiro o vídeo para depois fazer a resolução, tá? A correção. Por quê? Porque agora eu vou começar a explicar a matéria para vocês. As aulas 1 e 2, aula 1, eu passei o texto introdutório de História da Física, a aula 2, passei os exercícios, e hoje eu vou começar a explicar, a explanar com vocês o conteúdo, tá? Então, vamos lá. Espero que vocês tenham acertado. A questão número 1. É a parte da física responsável por estudar as características e propriedades dos movimentos. Qual é a área da física? Termologia, mecânica, óptica ou ondulatória? Bom, se eu falo de ondas, tá? Então, nós estamos trabalhando com a ondulatória. Letra D. Questão número 2. É a parte da física responsável pelo estudo dos fenômenos associados à luz. Toda vez que nós falarmos de luz, nós lembraremos da óptica, tá? Ou ótica. A ótica, por exemplo, está relacionada com visão, com luz, ok? Então, a óptica é uma das áreas, eu posso falar pronunciando o P ou não. Óptica ou ótica. Qual é o termo mais correto, professor? Pronunciando o P, tá bom? Sem a pronúncia do P, a gente deixa mais para a parte comercial, de produção de óculos, mais relacionado com a área da oftalmologia, tudo bem? Então, questão número 2, letra C. Questão número 3. É o ramo da física que está relacionado com o estudo dos movimentos. E é justamente o que nós estaremos estudando neste primeiro momento do ensino médio. Na primeira série do ensino médio, nós estaremos estudando a mecânica. Que quando nós entrarmos propriamente no estudo físico dos movimentos, nós estaremos vendo que a mecânica se divide em duas grandes partes, a mecânica clássica, né, e a mecânica quântica. Mas isso aí, no momento certo, a gente vai estar adentrando a este estudo. Então, falou estudo dos movimentos, eu estou relacionado com mecânica, tá bom? Questão, e aí fica a letra B como questão certa da número 3. Questão 4. É o estudo científico dos fenômenos relacionados ao calor e à temperatura, como transferência de calor, equilíbrio térmico, transformações sofridas por gases, mudança de estado físico, etc. Bom, gente, vamos lá. Os termos nos ajudam a identificar a área. Bom, temperatura, eu vou relacionar com termologia, tudo bem? Termo vem de temperatura, relacionado com calor. Então, a área da termologia é esta área da física que se preocupa em estudar calor, temperatura, transferências de calor, equilíbrio térmico, transformações sofridas por gases, mudança de estado físico e outras áreas também, outros assuntos. Tudo bem? Questão número 4, letra
A. E a questão número 5, trata-se da física desenvolvida no século XX, em que podemos incluir a relatividade, a física quântica e a física nuclear. Qual das áreas? Física moderna. Tudo bem? Que é o que eu falei para vocês. A física, ela se divide em mecânica e em física moderna, ou também chamada de mecânica quântica, tá bom? Aí isso aí no momento certo, nós estaremos estudando. Beleza? Questão número 5, letra D. Certo, moçada? Então, só recapitulando aqui, e aí vocês vão parar os vídeos, né? Parar o vídeo depois, para ir fazendo a correção. Questão número 1, letra D, ondulatória. Questão 2, óptica, letra C. Questão 3, letra B, mecânica. Questão 4, letra A, termologia. E questão 5, letra D, física moderna. Tá bom? Então, nós terminamos a correção da aula de número 2. Essa é a primeira parte da aula 3. Tá? Agora, vamos lá. Segunda parte da aula 3. Gente, é o seguinte. Nós agora estaremos iniciando o estudo Sistema Internacional de Unidades. Tá? E o Sistema Internacional de Unidades, vocês já estudaram um pouco em matemática do ensino fundamental. E no estudo da física, é muito importante nós fazermos alguns comentários, tá? Vocês vão ver aqui números, notações científicas, mas eu não vou pedir que você memorize nada, eu não vou pedir que você decore nada. É apenas ilustrativo e à medida que nós formos estudando, vocês vão mentalizando o que nós estivermos estudando no momento certo, tá? Então, não precisa se preocupar. Poxa, eu não entendi nada daquele tanto de número, aquelas relações, múltiplos, submúltiplos. Não se preocupe com isso. Fique tranquilos. Aqui nós estamos apenas introduzindo o conteúdo para vocês, tá bom? Professor, copio agora? Não. A ideia é que você assista primeiro o vídeo, tranquilo, usando seu celular, usando o computador, tá? Já como está no YouTube, se você tiver um Smart TV, quiser assistir na televisão, fica tranquilo. Você tem até as 10 horas da noite de hoje para me mandar a correção e essa segunda parte da aula 3, que é esse conteúdo. Então, a princípio, aqui neste primeiro momento, preocupe-se apenas em assistir o vídeo. Por quê? Porque se você vai assistindo, pausa para copiar, aí você já vai perdendo o que eu estou explicando. Então, essa não é a ideia, tá? Assista primeiro e depois você vai pausando os vídeos, pausando aí a aula, para você fazer a cópia. Tudo bem? Lembrando que eu não vou mandar o arquivo, porque o arquivo já está introduzido no próprio vídeo. Então, isso aí já ajuda e já motiva vocês a assistirem o vídeo até o final. Tudo bem? Vamos lá. Bom, mas se eu falo de sistema internacional, primeiro eu tenho que definir o que são grandezas, tá? Em física, nós chamamos de grandeza tudo aquilo que pode ser medido, como velocidade, tempo, massa, força. Tudo, moçada, que nós conseguimos medir, eu tenho relacionado à definição de grandeza em física. Tá? Então, por exemplo, um copo eu consigo medir. E que é essa medida? A medida se for de comprimento, então é uma grandeza. A massa do copo, se é massa, é uma outra grandeza. Tá? Então, vocês devem, já de primeiro momento, saber que grandeza é aquilo que nós conseguimos medir. Isso aqui é muito importante. Pode ser uma questãozinha aí de prova, tá bom? Ok. Bom, já que eu introduzi o conceito de grandeza, vamos para o Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Veja bem, o sistema oficialmente adotado hoje no Brasil e na maioria dos países é o Sistema Internacional de Unidades e Medidas, abreviadamente por SI. Gente, Sistema Internacional de Unidades de Medida. Vou precisar pronunciar isso sempre? Não. Vou abreviar apenas por SI. Então, nos exercícios que nós formos fazer, nas explicações, quando você ver essa sigla em maiúsculo SI, significa Sistema Internacional de Unidades e Medidas, tá? Apenas SI, não ficou SIUM. Só SI eles definiram assim, tá bom? Então, no Brasil e em uma grande maioria dos países, nós utilizamos o Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Ele foi estabelecido em 1960,
no ano de 1960, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, tá? Então, Conferência Geral de Pesos e Medidas, na 11ª. Com base em qual sistema? No sistema métrico decimal, SMD. Professor, eu vou precisar de saber tudo isso. Gente, aqui nós só estamos introduzindo conteúdo. Fique tranquilo, tá? Mas preste muita atenção. Vamos lá. O sistema internacional é composto de 7 unidades de base, ou seja, 7 unidades que são fundamentais para eles. Existem outras, mas as principais são essas. Quais são? Comprimento, preste atenção, massa, tá? Tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Ó, isso aqui pode ser uma pergunta importante de prova, por exemplo, tá? Quais são as unidades de base? Quais são as unidades de base, as unidades básicas do sistema internacional? São 7. Comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Professor, qual que eu vou utilizar mais no início de física aqui na primeira série? Essas 3 primeiras, tá, pessoal? Comprimento, massa e tempo. São as 3 unidades de base que nós mais estaremos utilizando no início do ensino médio. Haja vista que também são unidades que nós já estamos trabalhando há muito tempo. Tá? Vocês já trabalharam em matemática, já trabalharam em ciências, então isso aí é bem tranquilo, não é nenhuma novidade para a gente. Só as nomenclaturas, né? Unidade de base, Sistema Internacional de Unidade de Medida, isso aí que vai aparecendo como novidade para a gente, tá bom? Vamos lá. Cada unidade de base, ela tem uma unidade de medida padrão, tudo bem? Então, isso aqui já é bom já ir memorizando. Veja bem, comprimento. Qual é a unidade básica do comprimento? Ou seja, qual é a unidade oficial? A unidade de medida oficial é o metro, que a gente abrevia por M, tá bom? Então, por exemplo, se nós estamos trabalhando, que eu tenho sei lá, uma régua de 30 centímetros. O centímetro é uma unidade de comprimento, mas ela não está no sistema internacional. Ela não está na unidade padrão. Qual é a unidade padrão? Metro. E aí nós temos relações de conversão, tá bom? Beleza, vamos lá. Massa é a segunda unidade de base. Qual é o sistema? Qual é a unidade de medida oficial no sistema internacional? O quilograma, tá bom? Então, se eu estou trabalhando a massa, por exemplo, de uma esfera, 200 gramas, não está no sistema internacional. Eu tenho que transformar esses 200 gramas para quilograma, tá? Vamos lá. Tempo, unidade no sistema internacional, segundo. Tudo bem? Então eu estou trabalhando aí que fiz um percurso e gastei daqui até no colégio 15 minutos. Está no sistema internacional? Não está. Mas minutos é unidade de tempo, professor. Sim, mas não está dentro do sistema internacional. Qual é o sistema internacional? Segundo. Aí nós precisamos converter, tá bom? Então, essas basicamente vão ser as brincadeiras no início aqui. Unidade de conversão, converter uma unidade a outra, tá? E aqui aparecem outras que, a princípio, a gente não vai utilizar no início do ensino médio, tá? Corrente elétrica é o ampere, eu não vou nem entrar no mérito da questão, o símbolo é A, maiúsculo, tá? A temperatura termodinâmica, que é o Kelvin, isso aqui é só a título de curiosidade, de informação mesmo. No início do primeiro ano, a gente não vai utilizar esses conceitos. Quantidade de matéria que se vê muito em química é o mol, tá? Com o símbolo, a própria palavra mesmo, a própria escrita mol. E a intensidade luminosa, candela, abreviada por CD. É candela, hein? Não é cadela, tá bom? É candela CD. Tudo bem, gente? Beleza, moçada? Aqui, então, é o início aí do nosso conteúdo. Unidades de base do sistema internacional. E cada unidade cada grandeza tem a sua unidade de medida. Tudo bem? E agora nós vamos analisar algumas importantes aqui, tá? Vamos ver comprimento, massa e tempo.
Vamos lá. Medidas de comprimento. Nossa, professor, estou vendo esses números todos aqui. Gente, como eu falei para vocês, não se preocupe. A gente não vai entrar no mérito da questão. Isso aqui é apenas ilustrativo. O que vocês precisam saber é o que estão em destaque aqui, o que estão em vermelho. O que é esse tanto de número aqui, fique tranquilo, vai ser só informativo no momento, tá? Então vamos lá. Medida de comprimento. No sistema internacional, a unidade oficial do comprimento é o metro, como nós vimos na tabela anterior. Os principais múltiplos e submúltiplos do metro são quilômetro, tá? 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, isso aí todo mundo sabe, tá? Que equivale a 10 ao cubo metros, aqui nós estamos trabalhando só sistema internacional aliás, notação científica, tá? Não se preocupe com isso. Nós temos o hectômetro, que é o HM. Um hectômetro equivale a 100 metros, tá? Apenas informativo. Temos o decâmetro também, cujo símbolo é Dan. Um decâmetro é igual a 10 metros. Decímetro, cujo símbolo é DM minúsculo, onde um decímetro é igual a 0,1 metro, tá? E a notação científica, 10 a menos 1, não se preocupe com isso. Centímetro, CM minúsculo, 1 centímetro equivale a 0,01 metro. E o milímetro, MM, tudo minúsculo, tá? E o milímetro equivale a 0,001 metros. Gente, igual eu falei para vocês, esses números aqui, essas comparações, a princípio, a gente não vai utilizar, tá bom? Eu só estou trazendo como informação para vocês. Se a gente for utilizar em algum exercício, geralmente a questão vai nos fornecer a relação a 1 decâmetro é igual a 10 metros, por exemplo. Ele vai trazer essa informação. O que não muitas vezes nos dá é o primeiro múltiplo aqui, o quilômetro, tá? Porque isso aqui, na verdade, é bem tranquilo. 1 quilômetro é 1.000 metros. Então, isso, basicamente, a gente tem que saber mesmo, tá bom? Beleza. Então, essa aqui, primeira unidade de medida que nós vemos, medidas de comprimento. Embora não façam parte do sistema internacional, na prática, são muito utilizadas as seguintes unidades de comprimento. Ó, então, presta atenção, além dos múltiplos e submúltiplos, nós temos outras unidades também relacionadas com comprimentos, o que é muito interessante fazer, né? A menção disso. Professor, tem que decorar? Relaxa, tá, gente? Ó, uma milha marítima, 1.852 metros. Uma polegada. Ah, eu já ouvi falar de polegada. A televisão, o celular. Gente, é justamente a largura de um polegar de um adulto, que equivale a aproximadamente 2,54 centímetros. E aí, como está em metro, na unidade padrão, 0,0254 metros, tá bom? Um pé é justamente o comprimento de um pé de um adulto. Equivale a 12 polegadas, 0,3048 metros, tá? Uma jarda, o que é uma jarda? É a medida de 3 pés. Quando eu estou com o braço esticado, é a distância da minha ponta do nariz até a ponta do meu indicador. Então, se eu faço assim, deixa eu ver se eu consigo. Ó. Então, eu estico o braço, é a distância do meu nariz até a ponta do meu dedo indicador. Isso é uma jarda, que é a medida de 3 pés, que equivale a 0,9144, tá bom? Metros. Isso é comparativo. E aí nós temos outros aqui, bem mais minucioso, uma unidade bem pequenininha. 1 micron, 10 a menos 6 metros. 1 milimicron, 10 a menos 9 metros. 1 angstrom, 10 a menos 10 metros. 1 ano-luz, 9,46 vezes 10 a 12 metros, tá bom? Como eu já disse para vocês, isso aqui é informativo. Daqui a pouco nós vamos ter alguns exercícios no final da aula para vocês fazerem e nós estaremos utilizando algumas dessas unidades. Mas isso é só regrinha de 3, tá, pessoal? É matemática básica mesmo. Vocês já estão aí bem craques de fazer esses cálculos aí já no ensino fundamental. Tudo bem? Vamos lá. Medidas de massa. O padrão no sistema internacional é o quilograma, como nós já vimos, né? E nós temos os submúltiplos, ó, igual eu falei para vocês, pessoal. Não se preocupe, não descabele com esse tanto de números aqui. Relaxe, tá?
Hectograma, HG, um hectograma é igual a 0,1 quilograma. Eu não vou nem pronunciar a notação científica, porque aqui para a gente, no momento, não é necessário. Decagrama, DAG, tá? Toma cuidado com a unidade de medida, ó. Decagrama, DAG. Um decagrama é igual a 0,01 quilograma. Grama, essa é bem tranquila, você tem que saber. 1 grama tem 0,001 quilograma. Decigrama, DG, tá bom? 1 decigrama é igual a 0,0001 quilograma. Centigrama, CG, 1 centigrama é igual, ó, e o número vai ficando cada vez menor, 0,00001 quilograma. E o miligrama, MG, 1 miligrama, opa, eu errei aqui, ó, é G, tá bom? Quando você estiver copiando aí no seu caderno, não é MM é milímetro, eu errei na digitação, é miligrama, MG. 1 miligrama é 0,000001 quilograma, tá, gente? Pessoal, esses números aqui, não se preocupem com essa relação. Lembre-se apenas de memorizar os nomes. Os nomes é importante, tá bom? Existem outras também, unidades na prática, a tonelada, 1 T minúsculo, tá? Que equivale a 1.000 quilogramas, isso que é importante que vocês saibam. Uma libra, 0,45 kg, não tem importância, tá? É só informativo aqui. E uma unidade de massa atômica, isso que vocês vão estudar bastante em química, tá? É uma UMA, ó, unidade de massa atômica. 1,66 vezes 10 a menos 27 kg. Mas agora em física, não precisa se preocupar em decorar estes números. Tudo bem? Certinho. Vamos lá, medida de tempo. Olha aqui, medidas de tempo. No sistema internacional, como nós vimos, segundo. Tempos. Dentro dos múltiplos e submúltiplos. 1 minuto, 1 min, abreviação de minuto, né? Equivale a 60 segundos, normal. 1 hora são 60 minutos, que equivale a 3.600 segundos. Essas relações, sim, é bom estar memorizando, porque isso que a gente vai utilizar bastante, tá? Um dia são 24 horas, que equivale a 1.440 minutos, que, transformando na unidade padrão, 86.400 segundos. E esse aqui é o mais abrangente que nós temos, que é 1 ano, equivale a 365 dias, 8.760 horas, 5,26 vezes 10 a 5 minutos, e 3,15 vezes 10 a 7 segundos. Gente, e todos esses números têm como brincar fazendo regra de 3. É muito bom, é muito gostoso fazer esses números, tá? No momento certo, a gente vai estar trabalhando isso aí, tá bom? Gente, então terminamos aqui a explicação, tá? E agora você vai ter os exercícios 1, 2 e 3 para fazer, tá? Nossa, professor, mas o senhor não vai fazer com a gente? Não, por quê? Porque isso aqui é já de rotina de vocês, é matemática, como eu falei para vocês. Eu quero ver a que nível de conhecimento matemático vocês estão, para depois a gente fazer a correção, tá? Então, eu vou até diminuir aqui um pouquinho o zoom. Você não vai ter como, porque aí você vai ter que descer o 3. Então, ó, aqui nós temos a questão número 1, questão número 2, questão número 3. Copia e faça a resolução. Não marque só o X, tá bom, pessoal? Eu quero que vocês pratiquem. Ah, professor, não estou conseguindo. Me chama no privado para a gente conversar, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu estava pensando aqui, eu vou mandar sim o arquivo para vocês em PDF da correção, né, esse material que está projetado aqui no vídeo. Por quê? Porque o aluno que tem impressora em casa e prefere imprimir, pode imprimir normal, recorta essas bordas, cola as folhas no caderno e faz. Quem preferir copiar, copie, tá? Mas eu preciso que vocês assistam ao vídeo explicativo, tudo bem? Então, na aula de hoje, correção dos exercícios da aula anterior, introdução ao Sistema Internacional de Unidades Medidas e os exercícios 1, 2 e 3 para a próxima aula, tá bom? Professor, não quero copiar, tem impressora. Imprima,
numa boa, cole no caderno e me mande as fotos. Professor, eu não tenho impressora, o que eu faço? Copia tudo, faça a correção, me mande a foto da correção. Não precisa, você já copiou os exercícios, certo? Então, se você só vai fazer a correção, eu errei essa questão, apaga e marca o X na questão certa. Beleza, me mandou a foto. Professor, agora eu terminei a correção, o que eu vou fazer? Vou fazer a cópia, tá? Da explicação do Sistema Internacional, daqui até o final da explicação, copiando tudo, pode copiar o que está de vermelho na caneta de vocês. Terminou, me manda foto e os exercícios também, 1, 2 e 3. Se não conseguir fazer os exercícios, moçada, fique tranquilo, tá? Não vai ter problema nenhum. Tem uns aí que são os peguinhas, tá? Pode usar a calculadora, professor? Pode usar a calculadora. O que você não pode utilizar é a internet para pegar a resposta, tá? Pode usar a internet para conferir. Mas vamos quebrar um pouquinho a cabeça. Na próxima aula, então, a gente vai fazer a resolução desse exercício. Tá bom, gente? Copiou tudo, fez tudo direitinho, ou imprimiu e colou, me mande foto. Até que hora, professor? Até às 22 horas de hoje. Sempre eu vou estar enfatizando isso aí. O aluno tem só até às 10 horas da noite, só não, porque a aula é de manhã, você vai ter o dia todo. Professor, eu trabalho. Chega em casa às 6 da noite, vai copiar tudo e me manda até às 10 da noite. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Um abraço do professor Daniel e nos vemos na próxima aula. Deus abençoe. Tchau, tchau.